Olá, meu nome é Arthur Lucena, sou do 7º ano B da Escola Estadual Professora Marisa de Mello e hoje eu estou aqui para realizar uma pesquisa de campo com uma professora de História e coordenadora da área de Ciências Humanas da Escola de Salvador Rocco. Boa noite, Arthur. Meu nome é Ivana, sou professora de História e Geografia e hoje sou coordenadora do curso de Ciências Humanas da Escola Salvador Rocco. Eu me formei na Universidade de Mogi das Cruzes, tive uma bolsa do CNPq, uma bolsa de pesquisa durante 3 anos e depois eu fiz uma pós-graduação na PUC, também de História, Ciência e Cultura. Gosto muito, hoje sou muito realizada com o que eu faço, é um curso que eu sempre quis fazer. Trabalhei com outras coisas inicialmente, mas sempre me encantei pelo trabalho de historiadora que eu exerci durante o tempo de pesquisa e hoje como professora de História. Agora eu irei fazer algumas perguntas para a professora de História, Ivana. Como seu interesse pela história se desenvolveu ao longo do tempo? Agora, respondendo a sua primeira pergunta, o que me levou a fazer história, o que me interessou em fazer história, primeiro foram os livros. Eu era apaixonada pelas imagens, pelo mundo, assim, né? As fotos do mundo todo, a grandiosidade do mundo. Depois, o que me levou a indignação com a pobreza, com a África, com tudo de bonito e tudo de muito feio que o ser humano é capaz de fazer. Então eu queria entender a mentalidade do mundo. Acho que foi isso que me levou a fazer história. Pergunta 2. Quais são os principais desafios enfrentados pelos historiadores no Brasil? Respondendo a sua segunda pergunta, os desafios hoje para a história e para os historiadores de maneira geral, eu acredito que seja a falta de incentivo à pesquisa. Né? A gente tem muito campo, né? A gente tem a Serra da Capivara aí com tanta coisa para descobrir, a gente tem a Amazônia com cada dia se descobrindo mais coisas, mas eu acho uma falta de interesse governamental na pesquisa científica, não só na área de história, mas em todas as outras. Então a gente precisa realmente esse incentivo das universidades, a gente precisa de dinheiro para pesquisa, a gente precisa ter um interesse do governo na pesquisa histórica, que é tão importante para qualquer nação, né? Valorização da sua história. Eu acho que o Brasil está engatinhando ainda na construção, na valorização e no cuidado com a sua história. Pergunta 3. Como seu trabalho contribui para a compreensão e preservação da história brasileira? Sua terceira pergunta, como todas as outras, muito inteligentes. Como o meu trabalho contribui? Eu acho que não só o meu trabalho, eu acho que o trabalho de todo professor de história, que é a ponte ali, que vai fazer nascer o interesse, vai despertar a curiosidade de todos os jovens para a história, né? Tá difícil, tá muito difícil, esse é o grande desafio, tornar a aula de história interessante, tornar essa busca pelo conhecimento interessante, né? A história do Brasil, eu falo que é uma falha do sistema, que a gente estuda a história do mundo inteiro, que é maravilhoso, mas a gente estuda pouco dentro do universo da escola inteira, a gente estuda pouco ainda a história do Brasil. Ela é pouco valorizada, ela é pouco encantadora da maneira que foi escrita. Eu acho que a gente tem que redescobrir a forma de contar a história do Brasil. Em todos os países a gente vê a valorização da história nacional. E aqui, pelo contrário, né? A gente valoriza os outros países, a conquista dos outros países e pouco fala das nossas. Então eu acho que a contribuição que o professor de história tem que fazer é essa, né? De mostrar a história do Brasil interessante, né? Só um povo que conhece a sua história é capaz de repensar
o seu país. É isso que a gente precisa hoje. Pergunta 4. Como você avalia a influência da mídia na percepção da história no país? A outra pergunta, também inteligentíssima, sobre o impacto da mídia, isso realmente é grave, né? Hoje a gente vê a história sendo usada politicamente, como sempre, né? Não é de hoje, mas é muito perigoso, né? Conforme o grupo que está no poder, a história pode ser contada de maneira diferente. Então, esse é o trabalho do historiador, a importância do historiador, da sua imparcialidade, da sua posição, da sua verdade, né? Nos seus documentos, nas suas fontes, né? E realmente na maneira de contar a história de maneira o mais verdadeira possível. É lógico que a história é difícil, né? Eu brinco que estudar a história é montar um quebra-cabeça faltando peça. Então, a ideia é a gente chegar, né, do historiador mesmo, né? Ele vai montar o quebra-cabeça. Quanto mais longe essa história, menos peças você vai ter. Então, é perigoso, né? Se não é um historiador consciente do seu papel, né? De tentar ser o mais... É lógico que o historiador é contemporâneo, né? Ele é baseado nos seus conhecimentos do seu tempo, mas ele tem que ter o cuidado, né? O cuidado e o amor pela profissão para não usar e ser usado por governos e por pessoas para contar uma história deturpada, né? Então, por isso é o trabalho do historiador, né? Não é qualquer um, né? Como um jornalista tem que ser imparcial, tem que ter cuidado com as suas fontes, o historiador é a mesma coisa, né? Ter amor e cuidado às fontes que ele busca, às suas interpretações, para não cometer grandes equívocos, né? É lógico que a história tem que estar sempre sendo estudada, né? Ela não é uma coisa morta. Eu falo sempre, todo mundo, é só o passado, mas o passado pode ser reativado várias vezes, hoje em dia com novas técnicas, novas descobertas, novas tecnologias, a gente consegue mudar muito do que a gente sabia sobre a história. Então, também é uma profissão que você não pode parar de estudar, né? Tá sempre acontecendo alguma coisa nova, né? Não é um conteúdo parado no tempo, não mesmo. Então, a gente precisa de novos historiadores, a gente precisa de novos pesquisadores, porque hoje a gente tem uma tecnologia imensa a nosso favor, que pode nos ajudar a chegar mais perto da verdade, né? Conseguir colocar mais pecinhas aí nesse quebra-cabeça imenso, que é o conhecimento histórico. E por último, pergunta 5. Quais são as principais tendências e desenvolvimento na área da história no Brasil hoje? E respondendo a sua última pergunta, eu acho que a grande tendência hoje é a inteligência artificial, que vai nos ajudar a montar esse quebra-cabeça. São técnicas hoje de DNA, de pesquisa médica, né? Porque o historiador não trabalha sozinho, ele precisa de outras tantas ciências para ajudar, né? O carbono 14 lá que vai datar um fóssil, e hoje a gente tem uma gama imensa de pesquisa que a gente consegue datar melhor as coisas encontradas, que a gente pode, através, né, conseguir ver o rosto de uma pessoa através da computação gráfica. Então, tecnologia que não nos falta, né? O que a gente precisa é de gente que queira estudar, é o que está faltando. Espero que surjam muitos e muitos historiadores por aí, né? Não é uma carreira fácil, mas tem tantas carreiras que não são fáceis, né? O que é preciso é paixão pelo saber pela cultura. É um estudo que não acaba nunca. Quanto mais você lê, mais desespero dá, porque
tem tanta coisa para saber. Então é um estudo infinito, mas é maravilhoso fazer parte desse mundo, entender a mentalidade humana e tudo que o homem é capaz de fazer de lindo, né? De ruim também, mas eu gosto de olhar o lindo, né? A arte, a arquitetura, as esculturas, tudo isso foi o homem que fez ao longo do tempo, né? Essa passagem do homem pelo mundo, com as suas religiões, com a sua comida, com seus monumentos, é isso que me encanta no mundo, né? Então eu desejo boa sorte e espero inspirar muitos jovens a fazer história, a fazer, como fala? Esqueci. Paleontologia, os arqueólogos, né? Tem tanta coisa dentro da história legal para fazer, né? Então eu desejo boa sorte e inspiração para todos que queiram estudar esse mundão lindo que a gente vive. Um abraço e muito obrigada. E foi isso por hoje. Muito obrigado pela participação, professora Ivana, e até mais!